Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael e bem-vindo a mais uma aula aqui de psicologia atomista. A semana acabou, mas como eu gostei muito da interação de vocês, então eu resolvi que agora, todo domingo, tem aula de psicologia tomista aqui no meu canal do YouTube. Ela vai ficar disponível, aberta no meu YouTube, durante 24 horas. E depois vai ficar disponível uma semana lá no meu grupo do Telegram. Então, se você não entrou no grupo do Telegram sobre aulas de psicologia atomista, você entra na descrição desse vídeo, ok? Então, entrando na descrição desse vídeo, você vai ter aí acesso para poder assistir essa aula, ok? Combinado? Então, avisos já estão dados. Vamos nós para a nossa aula de hoje. O tema está aparecendo aí na sua tela: o conhecimento da verdade na psicologia. Temos aqui mais um texto da psicóloga e doutora em filosofia, doutora Zelmira Seligman, certo? Para quem estava aqui na semana da psicologia, a última aula foi um texto dela, teve duas aulas com o texto dela, né? As paixões nos transtornos de ansiedade e também a terapêutica da fé. Então, temos mais uma vez a doutora Zelmira voltando aqui para a gente, tá? Então, ela começa nesse texto falando que para dar uma clareza ao tema, né, que é o do conhecimento da verdade na psicologia, ela vai mostrar como é o conhecimento na praxis psicológica, no ato particular em si mesmo. O que quer dizer isso? Como se conhece a personalidade no que hoje em dia chamamos psicologia, mas que tem um bem mais prático que interessa ao estudo do dinamismo psíquico e com a finalidade de ajudar as pessoas em determinadas situações da vida. Ok? Então, nós vamos fazer aqui junto com ela, dentro desse texto, ver que conhecimento se deve ter para uma praxis adequada ao fazer um psicodiagnóstico, uma psicoterapia, uma psicopedagogia, etc. Certo? E tantas outras áreas que a psicologia intervém hoje. Então, desta maneira, diz ela, né, surgirá naturalmente a pergunta de como se constitui uma ciência, ou várias, certo? Com esses atos que são necessários para o verdadeiro conhecimento da psique, certo? Então, ela fala que, em primeiro lugar, devemos dizer que o psicólogo deve ter conhecimentos teóricos de teologia, princípios filosóficos sólidos, conhecimento de antropologia, metafísica e especialmente de ética e de gnoseologia. A pergunta, assim, coloca aqui no comentário, você que está fazendo faculdade de psicologia, ou você que já é formado, você teve aí algum conhecimento dentro da sua faculdade ou melhor, já indicaram isso para você na faculdade? Estudar filosofia, né, ter princípios filosóficos sólidos, estudo teórico de teologia, conhecimento de antropologia, metafísica, ética, gnoseologia. De alguma maneira vocês ouviram isso? Acho que não. E ela está colocando aqui, vamos dizer assim, algo básico, né? Então ela nos lembra que muitos dos problemas estudados hoje em dia, né, muitos problemas desses que são estudados hoje em dia pela psicologia, coincidem com temas clássicos da ética, como a lei, o fim das condutas, a busca da felicidade, bons e maus hábitos, a liberdade, as relações interpessoais, familiares e sociais, etc. E de também gnoseologia. Por quê? Porque quase todas as correntes da psicologia contemporânea dependem do idealismo moderno, uma vez que receberam a influência principalmente do pensamento de Kant, como ela coloca ali o Brennan, né, que é um autor tomista, né, um psicólogo tomista, ele afirma isso, né, que as psicologias, né, pegaram as psicologias modernas, né, de uma certa forma, pegaram aí o pensamento de Kant, e é uma afirmação onde esse psicólogo tomista afirma, até porque ele é um estudioso da história da psicologia, ele tem, se eu não me engano, agora tem três, né, três ou quatro livros sobre história da psicologia dentro de um viés
tomista. Então, abre aspas para a dona Zelmira Seligman aqui, né? Ela fala, né? Este conhecimento deve estar bem fundamentado, baseado na verdade, e por isso Santo Tomás aqui o mais autorizado, porque contém, recorre toda a tradição teológica e filosófica, nos dá uma visão realista e completa do homem e de seus problemas mais profundos. De maneira que, ainda as patologias que podem ser consideradas modernas e que às vezes pensamos que são dadas apenas na atualidade porque aparecem no DSM-5, se encontram estudadas pelo Akhenaten e com solução adequada e permanente. E ela coloca exemplo aqui, certas depressões, medos, desejos, raivas, suas causas, a patologia que engendra e sua cura, etc. Continuamos aqui com a nossa querida Zelmira Seligman. Ela fala: o psicólogo do nosso tempo deve ter a capacidade de aconselhar e, para isso, deve conhecer na profundidade, ao menos teoricamente, a lei natural e as condutas ordenadas ou desordenadas na relação ao bem do homem, daquilo que o aperfeiçoa. Transgredir a lei natural sempre causa dano e promove as patologias psíquicas, porque carrega uma penalidade e um sofrimento. É necessário ajudar a pessoa a escolher a vida virtuosa, que é o próprio da felicidade que todos buscam, e é o princípio de saúde mental. O psicólogo deve ter claro o que é próprio do ser humano, que o que é próprio do ser humano é passar pela indagação da razão ou deliberação. A maioria das pessoas que buscam ajuda com um psicólogo chegam angustiadas pelas condutas erradas na sua vida, própria, né, próprias ou de outros, né? Situações que o fazem sofrer, querem saber o que fazer, como atuar para solucionar seus problemas, o que, é claro, piora quando permanece o mesmo e se não ajudamos a pensar corretamente e mudar suas vidas. Então ela coloca que essa citação, essas duas citações, né, é muito importante para o conhecimento da pessoa e seu bem perfeito, porque temos gerações educadas a partir de acordo com seus afetos e impulsos, que se movem de acordo com o que gostam, por prazer ou porque lhes causam bem-estar. Então ela faz essa comparação, né? Então, se a decisão do homem tem que passar por uma questão racional, né, que ele tem que deliberar, isso é muito importante, porque o mundo de hoje está sendo todo mundo levado uma dinâmica instintiva, uma dinâmica impulsiva, certo? Que causa, obviamente, um mal-estar, apesar da busca ser por esse bem-estar, só que é um bem-estar passageiro, busca uma profundidade em uma piscina que é rasa, né? Como se buscasse uma profundidade em uma poça d'água, certo? Então, quando é guiado por essa parte mais baixa, a tendência é justamente se desordenar, tá? E aí, ela fala que em alguns casos, né, dessa gravidade de ação desordenada, há até uma rejeição do papel da razão na vida moral, que, no entanto, eles usam para os negócios, para ganhar dinheiro, para obter posições mais altas, mas não para fazer escolhas sensatas e razoáveis a respeito de sua vida pessoal. Olha que interessante, né? É aquela pessoa que arquiteta, pensa bem, organiza, mas é sempre para o mal. Já quando entra no campo da conduta, do que pode melhorar ele mesmo, para ele se aperfeiçoar, isso já não interessa, certo? E aí ela fala, como diz o Papa João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, né, Fé e Razão, há uma desconfiança da razão em relação ao conhecimento da verdade, certo? Então, essa separação, né, é uma separação desastrosa entre a razão e a fé, certo? Então, abre aspas novamente para ela. O psicólogo deve ter clareza sobre o fim natural e sobrenatural do homem, de maneira que nas situações concretas ensine a pensar, a refletir sobre os problemas particulares, buscando os melhores meios para o único fim que não se elege. Deste modo, o psicólogo deve ajudar a retificar os fins fictícios neuróticos e encaminhar a pessoa para o verdadeiro fim. Como acertadamente afirma Santo Tomás, aí ela coloca a parte da Suma que ele fala isso, as pessoas se conhecem pela sua direção ao fim, já que o fim configura os afetos e toda a personalidade. Hoje em dia, há um grande desconhecimento da natureza humana, de suas exigências básicas expressadas nos 10 mandamentos. Isto porque, além disso, mesmo nas catequeses, muitas vezes não se ensina o decálogo,
O pensamento moderno colocou seu centro na liberdade, no homem como um fim em si mesmo, como Kant afirma expressamente em sua obra antropológica, de um ponto de vista pragmático, e a quem Freud segue na construção da psicanálise e a maioria das correntes contemporâneas de psicologia. Mas, nos lembra ela, para um verdadeiro conhecimento do agir das pessoas, o psicólogo precisa saber que não se pode cumprir a lei natural em sua totalidade, senão com a ajuda da graça. Porque senão cai em um pessimismo de que nunca pode ser bom ou agir bem de forma connatural. Certo? Então, especialmente para o conhecimento moral, sobre o que precisa ser feito na prática e para enfrentar uma psicoterapia correta, a virtude da prudência é absolutamente necessária. E assim, Santo Tomás bem manifesta, né? E ele fala: supõe o seguinte: memória do passado, inteligência do presente, sagacidade na consideração do futuro, comparação habilidosa de alternativas e docilidade à opinião dos outros. Então, sem dúvida, meus amigos, para este conhecimento na psicologia, ela fala que os dons do Espírito Santo, e especialmente o dom da sabedoria, são necessários, já que esses dons que se referem a uma certa retidão de julgamento pela conaturalidade com as coisas divinas, que é dada pela caridade. E aí ela traz para nós uma frase de Santo Tomás que fala que a mente humana, ao ser dirigida pelo Espírito Santo, torna-se capaz de dirigir a si mesmo e aos outros. Abre aspas para ela aqui. Por quê? Porque não podemos dizer que conhecemos bem o homem, sua psique, suas condutas, se não conhecemos o fim sobrenatural ao que está chamado. Neste sentido, nos diz o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 22. Na realidade, o mistério do homem somente se esclarece no mistério do Verbo encarnado. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Isto é importante porque hoje em dia muitas pessoas que vão ao psicólogo consultam por crises vocacionais, que geralmente são expressão de profundas crises pessoais. Há pessoas que são enviadas ao psicólogo para descobrir se têm aptidões para uma determinada vida religiosa, mas há outros que chegam às consultas sozinhos devido a problemas vocacionais, não somente na vida consagrada, mas também matrimoniais. E os psicólogos devem ter um verdadeiro conhecimento do que significam essas situações. Têm que ser capazes de discernir e estar cientes da responsabilidade que se encaixa nesses processos, que às vezes são muito complicados. Muitos psicólogos, tratando o problema somente do natural, eles fazem com que percam sua vocação ou não sejam fiéis a ela. Por exemplo, em um casamento, quando são aconselhados a se separar porque eles dizem que se casaram com a pessoa errada ou não conseguem manter esse relacionamento porque não faz felizes. Ou na vida religiosa, quando são aconselhados a sair porque acham que não têm aptidões naturais para viver bem, mesmo depois de muitos anos de vida consagrada e votos perpétuos. Então, às vezes o psicólogo não compreende a vocação sobrenatural porque não pode alcançar o conhecimento da verdade mais alto ao que está chamado o homem. Então, neste caso, deve ter a humildade de reconhecer que pode ajudar, né? Na verdade, que não pode, né, ajudar a pessoa e não tentar enquadrá-la em esquemas artificiais, que no fundo vão acabar degradando aquela pessoa. Então, volta a nossa citação aqui. O Guia para o Verdadeiro Conhecimento na Psicologia nos dá São Paulo na primeira carta aos Coríntios, a partir da qual um profundo tratado sobre gnoseologia poderia ser feito. Ali diz: o homem naturalmente, em outras traduções, ele diz animal psíquico, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eles são loucura por ele. E você não pode conhecê-los, porque só espiritualmente eles podem ser julgados. Por outro lado, o homem de espírito julga tudo, e ele mesmo por ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem psíquico ou natural é abandonado à sua natureza. Em algumas traduções diz o homem animal, ou seja, que não é capaz do espiritual. Psíquico é como entendem hoje em dia os psicólogos, somente a parte sensível, como se a parte sensitiva dirigisse a personalidade.
até o racional está dirigido ao material e terreno. É uma descrição do que sucede na vida no caso, pecado. No fundo, poderia dizer que a psicologia hoje em dia é uma psicologia do pecado. Continuando, ela fala que o que diz aqui São Paulo é que sem a graça não se entende as coisas do espírito. O que conhece o homem espiritual e o que é capaz de julgar o homem carnal não pode entender. O homem espiritual discerne tudo. Quer dizer que pode distinguir, separar o bom do mal. O mundo, sem o Espírito Santo, ou seja, sem a vida na graça, não pode ver que o outro é bom. Por isso, Cristo mandou o Espírito Santo. Um homem psíquico não pode discernir as coisas espirituais, são loucuras para ele, nos diz o apóstolo. Não pode conhecer o que vem a ser a graça, como a vocação sobrenatural, tanto consagrada como o matrimônio, porque a confunde com outras coisas, vê como mal ou igual ao terreno, já que o que conhece é somente em relação ao mundano. Isto é claro nos psicólogos mais importantes de nosso tempo, como Freud, ou mesmo os que criticam a psicanálise, como, por exemplo, Frankl e muitos outros, mas que sempre são incapazes de compreender a vida da graça em todas as suas manifestações. E isto não somente sucede com a vocação religiosa, mas também na vocação ao matrimônio, que hoje em dia se confunde e é colocada ao mesmo nível que a convivência, a chamada fragilidade ou irregularidade, ou, mais simplesmente, com concubinato ou adultério. Então, se a pessoa não consegue discernir segundo o Espírito Santo, fica-se confuso e interpreta tudo de acordo com o fator mundano. Poderíamos falar que tudo de acordo com essa parte somente sensível. E ela fala que assim se estuda a psicologia hoje em dia, como uma análise do homem psíquico, ou seja, do homem mundano que não capta os movimentos da graça. Ou como passa no racionalismo moderno. E na psicanálise é uma espécie de racionalismo nesse sentido, que substitui o movimento da graça pelo da razão. Olha que coisa, né? Ela fala que é importante a gente recordar que não há natureza estática. O homem se move pela graça ou cai na inércia no pecado, certo? Este é o verdadeiro dinamismo psíquico. Na condição do homem atual, não existe uma situação intermediária entre o pecado e a graça. Como ela está trazendo essa dimensão, né? Então, sem a graça é impossível compreender o homem, as motivações mais profundas e o fim de suas condutas, porque não podem entender as coisas espirituais. E aí ela nos lembra que o homem é espiritual, certo? E o homem espiritual, por outro lado, é capaz de avaliar as coisas profanas e espirituais. O homem carnal só pode discernir as coisas materiais, porque lhe falta a luz do Espírito Santo. É por isso, meus amigos, que muitos jovens, quando vão na psicoterapia e falam sobre querer viver a castidade ou dificuldades para isso, muitas das vezes acabam sendo ironizados, né? Acabam recebendo piadas desses profissionais, porque os profissionais não conseguem ultrapassar, não conseguem olhar a excelência humana, porque eles estão presos olhando somente para baixo, certo? Então, abre aspas novamente para nossa queridíssima Zelmira Seligman. Somente quem tem o Espírito Santo se sente capaz de julgar, compreender a realidade e não a confunde. O bom é bom e o mal é mal. Mas São Paulo também nos diz que ninguém pode julgar o espiritual, isto é, ninguém o compreende, porque eles o veem distinto do mundo e não o entendem. É por isso que hoje tão pouco se entende o desdobramento da vocação sobrenatural. Tanto os leigos como as pessoas consagradas que são fiéis à verdade, como bons casamentos abertos aos dons da vida, sentem-se incompreendidos e certamente muitas vezes ridicularizados e até mesmo perseguidos porque são julgados segundo critérios mundanos, que são estruturas do pecado. Aquele que não tem o Espírito Santo confunde o pecado com a graça, os comportamentos próprios do pecado e até os sérios contra a natureza e os comportamentos motivados pela graça. Além disso, muitas vezes, como se fossem da mesma natureza, eles veem uma continuidade entre eles, como se estivessem no mesmo nível, apenas com uma diferença de grau, ou mesmo como um pecado superior à graça. Por exemplo,
quando hoje se pensa que um concubinato pode levar ao casamento, e entre os dois comportamentos existe apenas uma gradualidade. E aí ela vai falar que o matrimônio sacramental não é o final feliz da fornicação e nem da luxúria. Muitas das vezes eu falo, até estava falando no curso de Psicologia Atomista Turma 9, né, que, que é muito importante a gente conseguir enxergar como a psicologia atomista ela é uma espécie de psicologia do bom senso. Então, como ela é a psicologia que nos lembra que a grama é verde o tempo inteiro, né? Isso é muito, muito legal. Também não se pode presumir que as pessoas que vivem em adultério, e muitas vezes com grandes injustiças para os seus verdadeiros cônjuges e filhos, estejam crescendo na vida espiritual e pode ser mentalmente saudável. Então também traz essa ideia, né? É a dinâmica de se viver na verdade, se viver na mentira e as consequências disso, né? Nem pode falar sobre matrimônio quando são duas pessoas aqui que não estão minimamente preparadas sobre essa situação, né? Então ela traz essa dimensão aí de um. Será que é possível falar de um matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo? Né? Então ela traz essa dimensão que não dá para falar nesse caminho, certo? Então ela fala que essa dinâmica são frutos dessas terríveis confusões em que vivemos hoje e muitas vezes são baseados em princípios psicológicos das correntes contemporâneas. Abre aspas para ela. Somente a conversão pode mudar o comportamento do pecado para a graça. Uma metanoia verdadeira é necessária, como o psiquiatra Rudolf Allers muito bem afirmou. O espírito mundano leva o psicólogo e a cultura atual, que está muito psicologizada, a interpretar a lei como algo externo e repressivo, a lei natural e especialmente a lei evangélica. Isto é claramente visto em Freud, que segue Nietzsche. É por isso que ele diz em O Mal-Estar na Cultura, O Mal-Estar da Cultura, que a cultura cristã é o que nos faz doentes. Por um lado, porque reprime a sexualidade e a agressão, promovendo a família heterossexual e monogâmica, e por outro, postulando o preceito irrealizável do amor ao próximo, que, segundo Freud, é digno de ódio. Além disso, ele diz que no inconsciente há sempre o desejo de matar o próximo, em considerações da atualidade sobre a guerra e a morte, 1915. Jacques Lacan dirá que o que todos podem fazer é o mal, e por isso que não há o supremo bem, mas o mal supremo e um Deus que fez as coisas erradas. O espírito mundano recebe a influência diabólica, especialmente na ordem afetiva. A mente sujeita ao espírito do mundo, que é o demônio, é uma mente estreita, deformada, dirigida para as coisas terrenas. Há uma conaturalidade com o diabólico, uma sintonia com o mundo através do afetivo. É como o demônio interfere no juízo. O espírito do mundo reverbera na mente humana e faz as pessoas ou situações parecerem boas ou más, mas muitas vezes erradas ou vice-versa. É isso que a psicologia estuda. O próprio Freud não hesita em dizer que o inconsciente, que move os afetos do fundo, é o demoníaco, mas é o afeto que é configurado com a vida mundana. Olha a Zelmira Slimani botando o dedo na ferida aqui, né? Então, ela fala que como não se quer reconhecer o Espírito Santo e a vida na graça, porque para os psicólogos é algo que corresponde à ciência teológica e não permite que a psicologia seja aperfeiçoada pela teologia. Olha que frase espetacular dela, né? Os psicólogos contemporâneos não permitem que a psicologia seja aperfeiçoada pela teologia. Então, a psicologia atual aparece como uma ciência que estuda esta configuração da afetividade e da imaginação, indiretamente da inteligência, né, pelo espírito mundano. É o que faz Freud na psicanálise e o fazem também as outras correntes. Freud usa muitas vezes a palavra espírito, mas não quer dizer, não está falando do Espírito Santo, certo? Então, abre aspas novamente para Zelmira Seliman. É como se o diabo guiasse as mentes das pessoas. É isso, e isso é como viver um inferno, mas sem a consciência clara do bem perdido, como acontece no inferno. É por isso que aparecem sintomas de angústia, medos e até mesmo patologias graves que já estão estruturadas, porque o espiritual não fica doente. E sua perfeição, o espiritual, não tem patologias psíquicas. Por outro lado, o mundano, sim. Obviamente, atingir a plenitude espiritual requer um caminho que dura a vida toda, com situações intermediárias de progressos e retrocessos.
Só o santo está livre da neurose. Rudolf Allers, em um artigo intitulado Aridez Sintoma, Aridez Estado, afirma que para conhecer uma personalidade deve ser vista em sua totalidade. Para fazer um diagnóstico, é necessário conhecer sua vida espiritual. A depressão não é a depressão não é a mesma em uma pessoa que vive em pecado mortal como em uma pessoa que está crescendo espiritualmente, que tem uma vida sacramental, uma vida de oração e que pode estar passando por uma noite escura, como muito bem descreve o padre Inácio Anderegg em suas publicações. Sintomas neuróticos semelhantes podem aparecer, mas para fazer um diagnóstico correto, é necessário conhecer as causas. Em ambos os casos, são totalmente diferentes. O prognóstico também é diferente, porque quem está passando por uma noite escura está indo muito bem e precisa seguir em frente. O verdadeiro neurótico, pelo contrário, tem que mudar a sua vida. Por tudo isso, então, meus amigos, o conhecimento que a psicologia deve ter para encontrar a verdade do homem e seus comportamentos de uma maneira mais prática, como é compreendida hoje, não se esgota em uma única ciência. Por quê? Porque vemos que ela não pode abranger os aspectos mais importantes de sua existência. E não consegue, então, entender toda a realidade, a sua realidade mais profunda, certo? Então ela fala que talvez devêssemos falar sobre ciências psicológicas, incluindo a biologia, a sociologia, a filosofia, a teologia, certo? E reconhecer a teologia, especialmente espiritual e moral, o papel central na verdade sobre o homem e o movimento para o fim, certo? E é necessário esclarecer que eles têm o mesmo objeto último, que é o conhecimento da operação da psique. Então, finalizando aqui a última citação dela no texto, ela termina o texto assim: o que existe hoje como psicologia não responde ao conhecimento da realidade do homem, mas apenas mostra os comportamentos do pecado. E, no entanto, o conhecimento é pobre, porque, como Aristóteles disse, os homens são bons apenas de um jeito, maus em muitos. E isso justifica a proliferação de correntes ou teorias psicológicas que existem hoje, que se criticam mutuamente e muitas vezes até se contradizem, sem saber nada sobre a psique do homem. No versículo 16, São Paulo aponta que temos a mente de Cristo, isto é, a inteligência de Cristo. Somente participando de sua mente entendemos a realidade, especialmente a realidade do homem, e podemos assim fazer uma verdadeira psicologia. Meus amigos, essa aula curtinha aqui da nossa querida Zelmira Silliman faz um apelo para todos vocês. Você está estudando psicologia? Não dá para estudar só psicologia. Você é psicólogo? Não dá para estudar só psicologia. A teologia aperfeiçoa a psicologia. Vocês precisam guardar essa frase. A teologia aperfeiçoa a psicologia. Então, entender o homem de forma integral é saber que nós temos que estudar mais do que a psicologia. Então, o convite é sempre feito, meus amigos. Todos vocês recebem o convite. Vocês precisam aceitar e fazer o caminho necessário, lutar a luta necessária para que justamente vocês possam crescer e possam verdadeiramente avançar. Então, eu agradeço a presença de vocês e lembrando, agora todo domingo tem aula de psicologia atomista. Vou sempre trazer aqui um material, um texto bacana de um autor bacana para que a gente possa assistir uma aula, meditar sobre ela e tudo mais. Então, se você gostou dessa aula, comente aqui no texto, né? A sua participação é importante. As aulas continuam agora todo domingo porque vocês participaram. Então, quanto mais vocês participarem, eu vou conseguir perceber que vocês estão gostando. Se pararem de participar, eu acho que eu paro aqui também. Então, vamos junto comigo, comente aí e vamos seguindo em frente. Certo? Se você ainda não entrou no meu grupo do Telegram sobre as aulas de psicologia atomista, é gratuito, é um grupo no Telegram. É só entrar lá que você vai ter acesso aos links, né, das aulas, tá? É só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo, ok? Então é isso. Muito obrigado. Estamos juntos e até domingo que vem. Valeu!